Bora então voltar a codar para continuar felizão, né? Porque estamos quase, falta mais um pouquinho. Mais esse trechinho, mais essa aulinha de agora, a gente já vai entrar numa coisa que eu acho que vocês vão curtir muito. Pelo menos eu tô mega ansioso para passar isso aí para vocês, né? Então vamos lá, a gente vai voltar a retomar aí trabalhos com lista, né? Não tem problema não, Isa. Seja bem-vinda novamente. Não, não tem problema. Vamos retomar aí as nossas brincadeiras com lista, né? A gente pode fazer várias coisas com lista, né? A primeira coisa que é uma possibilidade interessante é a união de duas listas, juntar duas listas. A gente pode utilizar o operador mais para fazer essa concatenação de listas. Então, a gente já viu essa possibilidade de unir strings, né, com mais, funciona do mesmo esquema com listas, né? Então, coisas iguais eu posso juntar. Então, lembre-se, coisas iguais eu posso juntar. List e list eu posso juntar. Então, peguei aqui duas listas, o alfa, A, B, C e o beto, né? D, E, F. Juntando o alfa mais o beto, ficou alfabeto. Eu tenho lá A, B, C, D, E, F. Juntei. E realmente isso daqui gerou uma lista, né? A gente pode repetir elementos, então a gente já viu, né, na string como que a gente fazia. Então, se eu pegar uma string e multiplicar, eu replico essa quantidade de elementos. Numa lista funciona da mesma forma, então a gente pode utilizar lá o asterisco como, né, multiplicação e a gente consegue fazer alguma coisa desse tipo. Por exemplo, eu tenho ali uma base segunda, quarta e sexta e eu quero fazer uma multiplicação, multiplicar 4 vezes. Então eu tenho aqui o resultado: segunda, quarta, sexta, segunda, quarta, sexta, segunda, quarta, sexta, segunda, quarta, sexta. Então ele consegue replicar isso daí. E ele, né, tem uma coisa importante. Eu peguei uma lista, multipliquei por 4, ele resulta em uma lista nova, né? Então ele gera uma lista para mim. Então sequência é uma lista, tá bom? A gente também pode percorrer uma lista, né? Utilizando o laço. Tem várias formas, né? Como que a gente faria para percorrer através, né, dos nossos sólidos conhecimentos de programação? Como a gente já aprendeu, né, a percorrer um array, é a mesma coisa, o mesmo esquema que a gente faz aí em Java, em C, mesmo esqueminha. Então, por exemplo, criei lá as disciplinas que eu leciono. Então, as aulas de LPPO, estrutura de dados e inteligência artificial. Então, LPPO, ED e A. E aí, só para a gente ver, criamos essa lista de aulas. Tá lá, bonitinho. Nossas aulas foram impressas. Agora, olha só que legal o que eu posso fazer. Eu posso fazer uma interação e a gente já conhece esse esquema, né? Declarei um índice igual a zero, que é o primeiro elemento da lista. Enquanto o índice for menor que o tamanho da minha lista, 2 pontos. Eu imprimo disciplina, o índice mais 2 pontos, e a aula naquela posição, né? A minha lista naquele índice, né? E aí eu incremento o índice. Gosto de ressaltar, eu acho que a gente ainda está no momento de aprendizado, então toda repetição não é maléfica, é benéfica, é para encher o saco para você lembrar que a tabulação é necessária. Nesse caso, quem está dentro do laço? O print e o índice, né? Esses dois aqui estão dentro do laço. Então, executando esse cara aqui, a gente tem lá, ó, disciplina 1, LP, disciplina 2, PO, disciplina 3, estrutura de dados, disciplina 4, IA. Isso daqui é o comum que a gente faria. Posso continuar fazendo dessa forma? Pode, não há problema nenhum. Existem outras formas de iteração, né? Então vamos ver algumas outras maneiras de iterar. Então, existe a forma que quem, né, acompanha leituras e livros e apostilas e didáticas que eles chamam de Pythônica, né? A forma do Python de se fazer uma iteração, uma repetição, né, uma navegada aí pelos itens. Existe um for each. Ele não é um for convencional, ele é um for each, né? Ele é diferente, o nosso for each a gente já viu como que funciona lá no Java, é o mesmo esqueminha aqui no Python, né? Então tá aqui a nossa brincadeira. For, uma variável do tipo dos elementos do array, in, a sua lista, né? E aí você pode usar essa variável daí, que cada iteração
ela vai estar tendo um dos valores, né? Então, esse aqui é um for each. Então, for aula em aulas, por isso que comumente listas vão para o plural, né? Elas são chamadas por plural. Então, são casas, carros, números, clientes. Então, sempre no plural. Por quê? Porque você pode fazer para cada carro em carros, para cada aula em aulas, para cada aluno em alunos. Aí fica uma sonoridade boa, né? E aí fácil de entender. Então a gente fez um for aula em aulas, então para aula em aulas eu imprimo a aula. É isso daí. Executando isso daqui, ó que bonitinho, né? Ele consegue fazer lá, belezinha, a impressão, cada uma das disciplinas de uma linha. Então fica lá a disciplina LP, PO, ED, IA, bonitinho. A gente segue aí o mesmo esquema. Criando listas numéricas, né? A gente pode criar listas numéricas. Listas numéricas sempre a gente utiliza para um monte de coisa, né? Então, os arrays numéricos a gente sempre, comumente, a gente utiliza. Então, listas são ideais para a gente armazenar conjuntos de números. Elas são ótimas para fazer isso. Então, vamos ver aqui um exemplo. A gente pode utilizar a função range, que a gente já viu a existência dela, para trabalhar com listas, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui a possibilidade, né? Olha lá, for valor em range de 1 até 10. Lembrando que de 1 a 10 ele vai de 1 a 9, né? Porque o 10 é excluso. Eu vou fazer a impressão, tudo numa linha só, porque o end aqui tirei o barra n e coloquei um espaço. Então aqui, ó, bonitinho a impressão. Você vai ter lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fica bacana essa saidinha daqui, fica bem interessante. Usando o range agora para criar uma lista numérica, né? Você pode fazer dessa forma. Números é igual a list, lembra do construtor list, e eu passo o range que eu quero. Ele vai criar a lista. A gente já viu, mas é importante reafirmar isso daí do uso, né? Então, a gente pode fazer lá nosso range de 1 a 10. Então, tá bonitinho ali. Se você for ver o tipo do número, você pode ver que vai resultar em um list. Tá aqui, resultado em list, né? Bacana. Se eu quiser gerar números pares, né? A gente já tinha visto isso aí no exemplo com laço, como gerar números pares. Tem aqui a possibilidade, olha só que legal, eu estou querendo gerar os números pares de 0 menor que 10. Então, de 0 até 9, né? De 0 a 9, os 10 primeiros números iniciando no 0, eu quero só os pares. Então, list range de 0 a 10, contando de 2 em 2. Isso daqui é uma possibilidade, sim. Então, se você executar, ele vai de 0 até 8. Então, 0, 2, 4, 6, 8, de 2 em 2, porque aqui é o início, incluso, o final excluso e o step. E aí ele faz lá a nossa criação de lista. Perfeito, joia. Agora, a gente pode, por exemplo, fazer lá os quadrados de 1 a 10. Você pode declarar lá uma lista vazia, quadrados igual vazio. Aí você faz lá, para cada valor no range de 1 até 10, né? Menor que 11. Perdão. Para o valor no range de 1 até 10, eu vou falar que quadrado no singular recebe o valor elevado a 2, elevado ao quadrado. Então, estou fazendo isso daqui. E aí depois eu pego quadrados, ponto, append e insiro o quadrado dentro dele. Então, no final, olha lá, bonitinho, esses dois estão dentro do for. E aí eu faço um print quadrados. Então, só para mostrar aqui, ó, que bacana, ele vai imprimir os quadrados de 1 a 10. Então, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 e 100. Então, os quadrados de 1 a 10 ele imprimiu. Bonito, né? Você fala assim, legal. Dá para melhorar? Claro que podemos melhorar, é óbvio, né? Por exemplo, a criação dessa variável aqui, né? Quadrado recebe valor asterisco, asterisco 2 elevado ao quadrado, né? Elevado a 2. Não precisava, eu poderia colocar valor elevado a 2 aqui, né? Dentro aqui do parênteses do append. Sim, poderia. Então, foi lá a nossa brincadeira. Mesma coisa, criamos a lista vazia,
um for in, né? E a gente fez exatamente a mesma coisa. A gente pode ver um pouquinho de estatística, né? Eu acho que por menos que vocês fiquem felizes ou por mais que vocês fiquem felizes, estatística faz parte da nossa vida, principalmente na parte de análise de dados e de inteligência artificial. Então, a gente precisa ver alguma coisa de estatística, lembrar algumas coisas. Vou começar aqui com coisinhas simples e conforme for passando aí as aulas, a gente vai colocando novas características e novas possibilidades, né? A gente vai abordando sobre demanda, que nem eu tinha conversado com que eu tentaria guiá-los, né? Então, aqui algumas coisas simples em estatística. Eu quero saber o menor valor de um conjunto, o maior valor de um conjunto e a soma dos valores desse conjunto. Então, 3 coisas que são importantes aí em estatística: o menor, o maior e a soma, né? Então, beleza, vamos brincar aqui. Então, a gente cria aqui números igual a lista de 1 até 9. Então, de 1 até 9, né? O 10 excluso. Aí a gente vai pegar e inserir um 0 lá no final, né? Aqui foi de propósito inserir esse 0 no final, só para ficar diferente. Então ele vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Foi só para o 0 ficar lá no final. Aí, para a gente ver agora qual que é o menor dos elementos. Ele não é o primeiro elemento, ele é o último elemento que é o menor. Então aqui, o min de números. Então, o min é uma função que recebe uma lista e eu posso analisar os valores dessa lista e ele retorna o menor dos elementos dessa lista. Então, aqui rodando, print min de números, imprima o menor dos números, ele imprimiu 0. Para imprimir o maior dos números, print max, né, de números. O maior dos números é o 9. Então tá lá. Entenderam só por que eu coloquei o 0 no final? Para não ficar, pegou o primeiro elemento, pegou o último. Foi só para mudar aí um pouco a posição das coisas, né? Eu posso também ver a soma desses números. Então, se eu quiser somar esses números daqui, né? Até 9 vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 45, né? Então, a soma dos números, né, de 1 a 9, 45. Beleza, deu certo. Então, somei certo. A gente tem eu tenho dificuldade para falar esse nome. List Comprehensions, né? Eu acho que é assim, Comprehensions. Esse List Comprehensions é uma coisa que, quando eu vi, inicialmente, eu vou falar para vocês, dá um desgosto na alma, dói, porque parece fácil, mas na hora. Você lê é fácil, mas na hora que você vai tentar entender, estudar e replicar, não é tão simples. Então, ele merece uma atenção. Hoje eu já lido um pouco melhor com ele, uso bastante, sempre que possível, né? Eu consigo usar. Eu vou falar assim: o List Comprehensions. Se eu estiver falando errado, me perdoem, mas eu pronuncio dessa forma, sinto muito. O List Comprehensions, ele lembra do ternário? Que eu sempre curto, que todo mundo fica me zoando se eu não vou usar. Usa ternário! É isso. É fazendo uma linha esse bagulho, né? E é da hora, porque olha só. Lembra que a gente tinha feito alguns exemplos aí, por exemplo, para listar números, para verificar os números pares, né? Então, dá tudo para fazer em uma linha, não preciso fazer aquele código grandão, né? Então, só para a gente entender, os list comprehensions são abrangências de lista, né? Ele é quase um negócio inline, né? Ele permite gerar os mesmos quadrados, por exemplo, que a gente tinha feito nos exemplos anteriores, né? Então, aqui, ó, quadrados é igual. Aí, tá vendo aqui, ó, o desenho? Isso aqui é uma lista, tá vendo? Isso é uma lista. Tá? Entre colchetes, uma lista. Valor elevado ao quadrado para valor em range de 1 a 10. Então, se eu executar isso aqui, ele vai imprimir os quadrados do número. Ele gerou uma lista dos quadrados de 1 a 10. Então, aqui eu tenho, né, essa notação. Aqui é o que eu quero fazer. Eu quero elevar o valor ao quadrado. Então, para cada valor de 1 até 10, né, menor que 11,
eu vou elevar o valor ao quadrado. Então, esse é um list comprehension. Então, aqui eu tenho a operação, o for, aí eu tenho a iteração dele, né? A variável que representa um desses valores por vez. Ele faz isso aqui muito bem e gera um elemento para cada uma das iterações do for. Top, não? Bem bacana. O list comprehensions, então, é uma das coisas que a leitura é muito legal. Então, se eu falar para você isso aqui, falado, presta atenção agora, ó, valor ao quadrado, valor elevado ao quadrado para cada valor no range de 1 a 10. Não ficou claro o que você está querendo aqui? Eu quero todos os quadrados de 1 a 10, né? É isso daqui. Olha só como a leitura disso é boa. Mas você experimentar, pensar e fazer não é tão simplório. Ele exige um pouquinho de treino, né? E aí, às vezes, quando você pega alguma coisa que tem um list comprehensions desse daqui, a gente pode aumentar muito a complexidade desse cara, você começa a ter um pouco de dificuldade, mas não se assustem. É uma das possibilidades. Isso aqui é uma possibilidade. Não quer dizer que necessariamente você tem que fazer assim. Mas, como eu falei, a leitura disso é algo bem interessante. Eu acho que é muito fluido, né? É muito falado, né? E fazer, às vezes, não é tanto, né? Dependendo do que a gente vai metendo no meio aí, misturando, começa a ficar um pouquinho confuso. Mas nada que um pouquinho de estudo, de experimentação, experiência, não leve vocês aí ao entendimento de uma forma muito clara e legal. Então, se tiver, se isso aqui ficou um pouco bagunçado na cabeça de vocês, não se preocupe, porque eu vou bagunçar mais, né? Não adianta ser ruim, tem que ser maldoso. Então, vamos fazer agora os números pares, né? Olha que legal. Pares, olha lá, notação de lista. Ó, aqui, ó, notação de lista. Então, número para cada número no range de 1 até 10, se o número dividido por 2 for igual a 0. Ó, agora é um list comprehension que tem um for e tem um if. Olha que top, né? Então, número para cada número no range de 1 a 10, se o número for divisível, né? Se o resto da divisão por 2 for 0. E aí, então, pegando de 1 a 10, ele gera os pares. Isso daqui é top demais. Então, quando eu disse para vocês que pode ficar um pouco confuso, é isso daqui, né? A forma pythônica, apesar da fala ficar legal, começa a dificultar. Obviamente, isso aqui é um negócio muito simples, né? Foi elevar ao quadrado, ver se o número é par. Isso aqui está bem tranquilo. Aí você pode pensar que isso aqui pode se transformar em algo maior e ficar um pouco mais difícil. E eu falo para você, sim, se transforma em algo maior e fica mais difícil, porque aí a gente vai estar misturando coisas, juntando coisas que precisam de conhecimento sobre elas para que entenda o for e o if aplicado. Mas, novamente, insisto, nada que um pouquinho de treino, né? Estudar, experimentar não resolva. Isso aqui é legal. Eu disse que podia. Esse daqui é brabo. Esse aqui é maldoso, né? Esse aqui é maldoso. Já começa a ficar um pouquinho mais legal. Mas não vamos, né, nos apegar a isso daqui, que a gente vai experimentando sobre demanda, né? E aí a gente vai vendo e testando aí e aprendendo sobre a demanda, sobre a necessidade. Trabalhando com parte de lista. A gente já viu, né? Antes de começar a primeira aula de hoje, eu dei uma revisãozinha rápida, né? A gente falou lá das strings. É exatamente a mesma coisa. A gente já brincou com isso daí, mas fica bem interessante. Vamos fatiar uma lista, né? Vamos partir ela em pedaços. Funciona muito bem, assim como a gente faz lá com as strings, né? Então, vamos ver aqui. Eu tenho uma lista de alunos, eu coloquei aqui alguns alunos, os alunos que vocês mais gostam, alunos destaques da nossa faculdade, o José Everson, o Albertino, o Dionésio, o Donizeta e o Claude. Então, são alguns alunos que eu sei que vocês curtem bastante. Então, esses alunos, principalmente o primeiro, eu sei que tem uma pessoa que está aqui, que eu estou olhando para a fotinha dela aqui. Nossa, só de ver esse nome já se anima, né? Fica, né, o comentário entre linhas, né? Mas ficou legal. Agora vamos ver isso aqui. Isso aqui cria uma lista. E olha só, eu posso usar aqueles esquemas. Boa! Eu posso criar aqueles esquemas de fatiar. Lembrando que
Uma lista é um array, né? É um conjunto de dados aí organizados. Então, aqui a gente tem o Joséverson é o 0, o Albertino é o 1, o Dionésio é o 2, o Donizeta é o 3 e o Cloud é o 4. Mas esse Cloud também é o -1, o Donizeta é o -2, o Dionésio é o -3, o Albertino é o -4 e o Joséverson é o -5. Então, é exatamente a mesma referência que a gente tem. Então, quando eu falo que eu quero de 0, 2 pontos, 3, ele começa no 0, 1, 2, 3. Só que o 3 não entra, então ele vai pegar aqui Joséverson, Albertino e Dionésio. Então, rodou, olha lá, trio parada dura, olha lá, Joséverson, Albertino e Dionésio. Olha só que bacana, pegou os 3 aí. E se eu quisesse fazer aqui do 1 ao 4, né? Então, 0, 1. Começa aqui, ó. Albertino, 2, 3, 4. Não entra o Cloud. Então, vai pegar o Albertino, né, e o Donizete. Ó, rodou exatamente isso. Agora, se eu falar assim, alunos, nada, 2.4. Então, ele vai até antes de 4. Então, 0, 1, 2, 3. Ele vai de Joséverson a Donizeta. Novamente, a gente excluindo o Cloud, né? Um absurdo. Então, rodando aqui, você vai ver que excluímos o Cloud. Agora, eu posso fazer o contrário. Eu posso conseguir começar em uma determinada posição e ir até o final. Então, 2 pontos, não falo nada. Então, para ir de 2 sem falar nada, veja aqui, ó, 0, 1, 2. Dionésio, Donizeta e Cloud. Agora sim, colocamos o Cloud na jogada. Ó, Donizete, Dionésio, Donizeta e Cloud. Tá lá, bonitinho. Os bonitinhos foram colocados. Eu posso usar as referências negativas, lembrando, né? -1, -2, -3, do Dionésio até o final. Então, ele vai imprimir aqui da referência negativa, né? -3, 1, 2, 3 negativos, né? Até o final. Também é totalmente possível. Percorrendo uma fatia, né? Uma parte de uma lista com um laço. Só para a gente ver aqui, né? Novamente, só para ter isso aqui, caso você execute a partir dessa parte, eu quero que execute do início até a posição 3 antes dela, né? 0, 1, 2, 3. Então, vai ser Joséverson, Albertino e Dionésio. Só que agora, olha só, eu quero, estou fazendo um for, iterando, né? For aluno em alunos, 2.3. Eu quero que imprima aluno.title. E aí, ele vai fazer lá a primeira letra em maiúsculo, né? Rodando esse cara. Bonitinho, Joséverson, Albertino e Dionésio. Olha lá, legal, colocou lá os 3 com a primeira letra em maiúsculo. Agora, se eu quiser copiar lista, e aí vem algumas discussões, né? Eu falei para vocês que quando eu fui aprender Python, eu aprendi Python na versão 2, o que a gente está vendo aqui é a versão 3, e a recomendação é não inicie um projeto em versão 2. Faça tudo que você puder fazer na versão 3, né? A 2, ela ainda existe por compatibilidade, um monte de coisa que tem, mas tente sempre fazer na 3. E a 3 que eu falo é 3 alguma coisa, né? A gente vai lá, 3, 3.6, 3.7, 3, eu acho que está na 3.9, se eu não estou enganado, a última vez que eu vi. Então, só para saber, é isso daí. Eu acho que essa daqui que a gente está usando deve ser a 3.6, né? Eu acho que dentro do Colab é o 3.6. Tem algumas versões clássicas, né? Tem o 3.6, o 3.7, tem alguma coisa que roda perfeitamente no 3.6, outras coisas que roda perfeitamente no 3.7. Tem esses problemas de versão, e você sabe que sempre vai ser assim, né? Haja vista aí o Java, haja vista aí o .NET, é sempre dor de cabeça com versão. E tem alguns problemas, né? A gente está lidando com objetos. Então, copiar uma lista, dependendo da versão que você utilizar, não é algo tão simplório. Eu testei no Colab e funcionou do jeito que eu esperava que funcionasse. Mas eu estava dando uma lida, né, pesquisando, porque eu já tive esse tipo de problema, né? E eu li que não funciona. Aí eu falei, bem, eu testei e funcionou, eu vou falar que funcionou e que funciona, mas eu vou explicar, deixar claro para vocês. Quando eu faço uma cópia de uma lista, por exemplo, aqui, olha, vamos imaginar que eu tenho a minha lista de alunos e eu quero dizer quais são os alunos reprovados.
Essa turma pisou na bola e será todo mundo reprovado. É tudo coxa, então, olha lá, José Everson, Albertino, Dionésio, Donizete e Claude, tudo bando de vagabundos sem vergonha. Esses caras não querem nada com nada e eu vou reprová-los. Então, vou colocá-los, né, a minha lista de alunos, eu vou copiar, vou fazer uma cópia para os alunos reprovados. E eu quero mostrar agora que no Colab, essa atribuição, então, quando eu faço aqui, alunos reprovados recebe alunos, é uma cópia de. Ele faz uma cópia. Eu li muita coisa que fala que isso daqui faz que nem lá no Java. Ele faz uma referência a. Então, tem que tomar cuidado e tem que testar. Experimenta, porque pode ser uma questão de versão. Pode ser uma questão de ambiente também. Eu não achei essas diferenciações assim. Testo depois em outros locais e a gente discute, né? Pode ser um ponto de discussão. Em alguns casos, isso cria referência. Aqui no Colab, ele cria cópia, beleza? Ele cria cópia. Tanto é que eu já vi alguns detalhes que você não deve fazer assim, você tem que usar o construtor list, ou se não, tem que usar as referências, né? O 2 pontos, sem nada, 2 pontos, sem nada, que também funcionaria, para fazer cópia. Mas eu testei dessa forma direta e funcionou. Então, bora continuar. Então, aqui, criei a minha lista, eu vou imprimir. Então, esse cara daqui, pá, rodou. Legal, a gente vai imprimir, ele tem exatamente os mesmos valores que alunos têm. Aí você fala, tá, mas isso não indica que é uma cópia, né? Você pode ficar na dúvida e eu falo, tá certo, você tem razão. Então vamos, por exemplo, inserir em alunos o Joselito. Então estou inserindo em alunos o Joselito e vou imprimir alunos. Rodei, ele inseriu agora o Joselito lá no final. O append insere no final. Agora eu vou imprimir o reprovados. Se for uma referência, eles estão iguais. Então, rodando lá os alunos reprovados, agora deu referência. O meu não tinha dado antes. Forma referência. Era esse o problema que eu estava querendo descobrir. O meu, rodei, estava dando diferente. Agora deu igual, né? Então quer dizer que alterou. Então funciona, não foi. Acho que foi cagada do meu Colab que estava zoado em algum momento. Tem que testar essa birosca. Para fazer a cópia, a indicação é isso daqui. É fazer dessa forma. Então, desculpa, deu o que era para ter dado, era a referência. O meu eu estava fazendo antes e estava dando diferente. Agora, pelo menos, deu certo, é referência. Não sei por que deu agora e antes não tinha dado. Não me pergunte isso aí, que eu nem imagino o porquê. Mas é bom testar, viu? Perdão. É bom testar isso daqui. Porque pode ser que dê zica. Eu li muita coisa falando que cópia assim funciona. Não tenho uma certeza ainda. Vou dar uma pesquisada mais profunda. É um detalhe importante, cópia de lista. Quando você quer copiar uma lista, você pode fazer assim. Então, alunos reprovados, 2 pontos, né? Lá, alunos, né? Então, você vai pegar alunos, espaço, 2 pontos, espaço em branco, né? Branco, 2 pontos, branco, 2 pontos. Fecha lá a lista. Você imprimindo isso daqui, você gera uma cópia da tua lista. Então, rodando, ele atribuiu lá, bonitinho, olha lá, o Joselito, a gente tem uma cópia atualizada nesse exato momento. Então, ele pegou a lista de alunos e copiou. Agora, o problema é, ele está vinculado a... Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ver aqui, você pode manipular partes, né, dela, não necessariamente pegar tudo, mas você pode pegar uma parte. Então, isso daqui prova que não está vinculado, porque você gera uma parte da tua lista. Então, isso daqui é uma cópia dela. Essa atribuição é uma referência, então é um problema que tem que ficar esperto para não dar dor de cabeça. E a gente sabe que isso acontece, dá essa dor de cabeça quando a gente lida com objetos, e a gente pega um objeto, recebe outro, ele cria referência. Então é por conta disso daí. Então essa dor de cabeça é comum. Convertendo strings em lista. Pode ser muito importante, muito necessário. Eu peguei alguns exemplos aqui do que a gente vai usar daqui a pouco, né? Então, a gente pode, né, fatiar uma string com split e a partir disso a gente vai gerar uma lista, mas você tem que usar o argumento sep, né, para fazer a separação dela. Como que funciona? Você faz lá a tua frase, bora codar para ser feliz, e aí você faz lá, frase, ponto, split, e você indica qual que é o caractere de corte, né?
Isso daí é normal, o split da string do Java funciona da mesma forma, só que você não diz o nome do parâmetro, né? Você simplesmente diz que é o espaço, que é o teu corte. E aí aqui a gente está fazendo a mesma coisa, só que a gente tem que dizer o argumento que a gente está modificando, porque ele tem outros por conta disso. Então aqui, type frase, eu quero saber se o tipo disso daqui, né, desse split que eu estiver fazendo, o que que ele é, né? Porque se eu pegar a frase e rodar um split, o que ele gera para mim? Frase é uma string, é um texto. Se eu aplicar o split, o que ele gera? Rodando isso daqui, ele gera uma lista. Ó, que legal. Então, ele gera uma lista para mim. Quando eu dou um split numa string, ele gera uma lista. No Java, ele gera um array de strings, né? Então, só lembrando isso daí. Ele gera aqui uma lista para gente. Agora, para a gente ver, por exemplo, se eu pegar agora a minha frase e rodar novamente aqui o split nela e atribuir para uma variável, eu quero ver agora essa variável. Então, rodei. Olha só, bora codar para ser feliz. Ele literalmente splitou, separou, dividiu, e cada uma dessas palavras, né, ficou separadinha aí, ficou bacana. Aqui eu tenho uma linha, que é uma das linhas de um dataset que eu estava brincando, né? Esse dataset é um CSV. E aí, quando você fala em CSV, você acha assim, é separado por vírgula. Não, não é necessariamente separado por vírgula. A desgraça do dataset pode vir separado por vírgula, pode vir separado por ponto e vírgula, pode vir separado por tabulação, pode vir separado pelo que o cara que gerou aquele dataset, aquele conjunto de dados, que gerou o CSV, achou que deveria gerar, né? Vamos ver, então, isso daqui. Perdão. Frase, ano, mês, ponto e vírgula ativo, ponto e vírgula bloqueado, ponto e vírgula não informado, ponto e vírgula total. Esse aqui é o cabeçalho do meu arquivo CSV, né? Então aqui eu quero fazer o split e agora eu estou passando o ponto e vírgula como fatiador. Rodando. Olha lá, que legal. Agora eu tenho cada um desses nomes em uma posição da minha lista. Eu peguei uma string e fatiei. Então, por isso que é legal saber como que eu transformo uma string em uma lista. Então, fica legal essa ideia. Tenho aqui um exemplo dos valores, né, que é a segunda linha, dos valores que viriam aqui na segunda linha desse dataset que eu peguei. Então, eu peguei frase 21, 2017, janeiro de 2017, 2.235, 24.099 e 46.53. Eles são separados por ponto e vírgula. Também, tanto é que é o mesmo dataset, é do mesmo local que eu peguei. Então, estou fazendo o split para a gente ver esse cara rodando. Um detalhe muito importante, ele splita e gera strings. Então, não é porque esse cara daqui é número que isso será número. Isso daqui virou texto. Isso aqui que eu queria deixar claro para vocês. Ele não gera números. Aí eu peguei aqui um exemplo de um outro dataset, que a gente, se der tudo certo, a gente vai mexer já já. E esse cara aqui, ele fala frase, aí ele tem lá CP2, Colégio Pedro II, Campus São Cristóvão 2, 0605-2015, 160044, RJ, Rio de Janeiro. Então, peguei o campus de São Cristóvão de propósito. É óbvio que eu iria pegar, né, para ficar com um nome bonito aqui para vocês. Só que esse cara, o delimitador dele é a vírgula. O delimitador é vírgula. Beleza? Delimitador é vírgula, não é ponto e vírgula. Então, eu passei aqui, ó, o delimitador é vírgula. Rodando esse cara daqui, você tem lá, ó, CP2, Colégio Pedro II, Campus São Cristóvão 2. Aí eu tenho aqui a minha data, hora, RJ e Rio de Janeiro. E ele conseguiu splitar isso daqui para a gente dividir, e a gente tem cada um desses itens. Agora, eu tenho também a possibilidade de fazer o contrário. Eu posso converter listas em string. É uma coisa que às vezes a gente precisa, né? Então, eu posso fazer o processo contrário. Eu posso ir lá e converter uma lista em string. Aqui, a gente converteu uma string em lista. Agora, eu quero fazer o processo inverso. Então, vamos ver como que a gente faz. Para fazer isso aí, a gente vai utilizar aí um caractere separador e aplicar a função join
no caractere separador, passando dentro da função o que a gente quer juntar. É um pouquinho diferente. Então, olha aqui. Peguei lá o bora codar para ser feliz. É a minha lista, né, que a gente teve de saída. Lista é igual a bora codar para ser feliz. E aí agora, olha só como que eu faço um join, como que eu junto. Primeiro, eu passo qual que é o caractere de splitagem, né, que foi utilizado, que eu vou utilizar, né, é o caractere de splitagem, não, caractere separador, né, splitagem é dividir, aqui de junção, caractere que eu vou utilizar entre os elementos, né, entre os elementos, eu quero utilizar esse cara daqui, espaço, aqui não é uma abre e fecha aspas, é um abre, espaço, fecha, né, então, um espaço, ponto join, e aí eu passo dentro dos parênteses a lista que eu quero. Então, eu vou passar a minha lista ali. Quando eu executo isso daqui, ele gera para mim a string de volta. E aí, olha lá, bora codar para ser feliz em formato string. Isso aqui é uma string. E aí, você pode fazer essa brincadeira, por exemplo, com outro caractere. E se eu quiser colocar agora o caractere vírgula entre isso daqui. Então, a gente tem esses dados e eu quero fazer ele separado por vírgulas, né? Então, eu coloco, eu coloco aqui o caractere vírgula, né, entre os apóstrofos e rodo. Rodei esse cara daqui, ele vai lá, mês, ano, vírgula ativo, vírgula bloqueado, vírgula não informado, vírgula total. Eu posso fazer dessa forma. Uma possibilidade interessante é para quando você quer trocar alguma coisa também, dá para fazer, né? Esse aqui, essas brincadeiras são bem legais. Então, aqui, ó, tudo, né, que a gente tinha pego, aquilo dali eu peguei, copiei lá o resultado, né? Colei aqui. E agora eu quero juntar, só que eu vou juntar agora esse cara com ponto e vírgula. Rodando esse cara, juntando com ponto e vírgula, você vai ver lá, ó, CP2, ponto e vírgula, aí ele vem lá, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, RJ Rio de Janeiro. Então, ele junta também. Então, eu posso desmembrar e depois juntar de novo. Então, posso fatiar e depois juntar. Agora, a gente pode criar listas com variáveis. Isso aqui é uma coisa bacana, importante de ver. Podemos declarar... Isso aqui a gente vai ver algumas coisas desse tipo aí mais para frente. Não hoje, garanto para vocês que eu não preparei nada com isso, mas para frente terá. Podemos declarar variáveis e criar uma lista com essas variáveis. Então, assim, declarei aqui, número 1, 17, número 2, 54, número 3, 78. Lista é igual a número 1, número 2, número 3. Pronto, fiz uma lista. Se você rodar esse cara daqui, você vai ter como resposta 17, 54, 78. Até aí, nenhuma novidade, porque ele substitui o valor. Perfeito. Mas e agora? As variáveis podem ser de tipos diferentes. Isso aqui era só aquele papo inicial quando eu comecei a falar de lista, que lista é qualquer junção de coisas, né? Não necessariamente de mesmo tipo. Isso aqui é uma lista de objetos. Então, podem ser objetos de tipos distintos. Então, por exemplo, eu tenho aqui número 23, palavra, banana, lógico, true, salário 2.458,62 e eu monto a minha lista, número, palavra, lógico e salário. E aí, mandar imprimir esse cara, rodando, pá. Olha lá que legal, ele junta tudo. Isso daqui é uma lista. E posso juntar coisas diferentes. É muito legal, né? Aí quebra um pouco aquele conceito de ter que ser tudo do mesmo tipo. Não tem que ser tudo do mesmo tipo. Uma lista pode juntar qualquer coisa que você precisar. Então, agora a gente pode desempacotar a lista, né? A gente empacotou as coisas dentro da lista, a gente pode desempacotar. Eu não fiz nenhum exemplo, eu não sei porquê, mas tudo bem. Os valores, eu já explico do que eu estou pensando aqui comigo, né? Os valores de uma lista podem ser desempacotados diretamente nas variáveis. Olha só, eu tenho aqui valores 100, 115, 247 e 302. E aí eu quero jogar isso daí para dentro de variável. Eu não preciso falar número 1 recebe valores na posição 0, número 2 recebe valores na posição 1, número 3 recebe valores na posição 2. Eu não preciso falar isso. Eu posso chegar assim, ó, número 1, número 2, número 3, número 4 é igual a valores. Então, ó, que bacana. Ele tem aqui todos os valores, ó, 100, 115, 247 e 302. Ele jogou para cada uma das variáveis. Só para vocês verem, eu coloquei aqui separado por vírgula, para não ficar um do lado do outro. Eu mudei o separador para Enter, né? O /N. Então, tá aí também a possibilidade.
Então, esse negócio é legal, porque às vezes você tem aí uma lista ou um conjunto de valores e você quer jogar ele para variável. Você coloca a mesma quantidade de valores que tem ali, você coloca a quantidade de variáveis igual à lista. Ele já desempacota tudo bonitinho, cada um para o seu lugar. Então, o primeiro elemento da primeira variável e assim por diante até chegar lá no final. Uma necessidade tem que ter a mesma quantidade, né? Porque senão dá ruim aí. E era isso daí. Então, esse cara, eu acho que eu fechei. É só apagar esse daqui que não tem necessidade. Belezinha, isso daqui ficou bem da hora. Agora, só vou salvar isso daqui para a gente estar atualizado. Alguma dúvida? Gostariam de fazer alguma pergunta? Suave? Beleza.